soy Gabriel Mario Vélez, eu soy artista. En Ensamble com Cândida nós trabalhamos este projeto da Transeuntis Mundi. Vamos falar de todas estas características que quer dizer o conceito Transeuntis Mundi. E particularmente esta instalação que nós fazemos aqui se tem por nome Terras Incógnitas. Também é um nome que vocês todos podem identificar, mas provavelmente a língua também é um assunto para conversar, para falar, e deriva 033, que é o nome específico deste percurso. Vocês tiveram já uma pequena experiência de visitação da exposição, provavelmente têm ideias, sensações, concepções. Vamos falar disso um pouquinho, mas antes de começar, eu quero que nós nos apresentemos todos para saber como vamos a ir na conversação. Vai ser isto a ideia é que seja um assunto muito de poder compartilhar sensações, experiências, poder falar que é o que vocês entendem aqui. Ao final da percurso, da experiência, a ideia é ter uma concepção interessante que faça a combinação entre a ideia da obra de arte, da experiência artística, da sensação da arte, mas também da pedagogia, das estratégias para apresentar isto como um recurso pedagógico que é a proposta deste workshop. Transeuntis Mundi Deriva 033 é um projeto financiado pela lei chamada PNAB, a Lei Aldir Blanc, do Estado de São Paulo. Nós fomos vencedores desse projeto em 2024 e essa é uma das contrapartidas de realização desse projeto financiado então pelo governo do Estado. Isso é uma parceria com o Museu de Energia, então a gente fez uma instalação, uma criação de uma obra inédita para acontecer aqui no museu, que é uma exposição então que fica em cartaz por 30 dias e está aberta a visitação de 10 da manhã às 5 da tarde. E aí a contrapartida que a gente criou, como nós dois somos professores, essa é uma obra que ela tem também uma camada pedagógica, era a formação de novos educadores, novos artistas para a utilização de arte e tecnologia em sala de aula. Então a gente começa com esse ponto, a diretora do museu não pôde estar presente, mas a gente já começa agradecendo a parceria então entre o governo do Estado, o Instituto Transeuntis Mundi e a Fundação de Energia e Saneamento de São Paulo, que é a que gere o Museu de Energia. Então a gente começa aqui, vocês começaram com a visita, a gente vai fazer uma pequena visita guiada, temos um outro momento de imersão e aí a gente vai sentar juntos para discutir algumas atividades que a gente vai fazer em conjunto para as atividades pedagógicas. E aí é um momento onde a gente vai se conhecer um pouquinho mais, onde todo mundo vai falar depois dessa experiência. E aí eu acho que esse momento onde a gente se conhece, pode ser? A gente faz uma primeira visita guiada e no momento de todo mundo falar ali, por causa da posição das câmeras, e aí a gente fala todo mundo junto, pode ser? Então vamos lá, a gente começa, eu vou fazer uma rápida visita guiada, essa aqui que a gente chama de sala 1 da visitação. Ela começa com um texto curatorial grande, onde a gente apresenta o título da exposição. Transeuntis Mundi é o nome do projeto, é o nome, vamos dizer assim, o Transeuntis Mundi representa todos nós, e enquanto projeto criativo é feito por mim e por Gabriel, professor Gabriel, que é colombiano, eu sou brasileira, moro no exterior há bastante tempo. O Gabriel é colombiano e também tem uma formação bem ampla pelo mundo, estudou doutorado na Espanha, pós-doutorado na Argentina. Eu estudei no Brasil, em universidades públicas toda a minha vida, e formada em um doutorado em artes transmídia na Inglaterra. E a minha tese é Transeuntis Mundi, dirigida pelo Gabriel. Então, o que a gente tem, nesse momento, a gente criou essa obra, Transeuntis Mundi viaja ao mundo, numa expressão nomádica pelo mundo, e aqui para São Paulo a gente lançou essa chamada Deriva 033, Terras Incógnitas. Muitos símbolos, muitas palavras
despertando reflexões de porquê, do que, códigos, e muitas perguntas aqui que a gente não vai responder ainda. Eu vou falar um pouquinho sobre a exposição, a gente vai navegar sobre ela, e aí no final é que a gente vai falar das respostas, vamos dizer assim. Então a gente começa, né, já com esse vermelho, que é um elemento bastante forte na exposição, vocês veem que a exposição inteira é vermelha, e vamos depois discutir o porquê. Então, assim, as terras incógnitas, eu queria não dar as respostas agora nesse momento. As terras incógnitas, que terras são essas, que dragões são esses, do que a gente está falando, e a gente não vai dar essa explicação de maneira gratuita agora. Aí nessa sala a gente começa com uma sala de escuta, uma sala de iluminação baixa e uma sala de escuta. Então a gente começa com essa imersão nesse texto, e aqui atrás, se a gente olhar, a gente tem uma obra do museu que chama-se As Memórias do Casarão, e esse é um museu que fala sobre patrimônio material. A gente está numa casa tombada do centro de São Paulo, que tem uma relação estreita com a história do centro de São Paulo e a história de São Paulo, que eu não sei se vocês conhecem um pouco. São Paulo é uma das cidades mais miscigenadas do Brasil. O Brasil é um dos 2 países mais miscigenados do mundo, o Brasil e Cuba, e esse projeto fala sobre essas origens. Então, aqui do ponto de vista técnico, a gente tem uma obra sonora acontecendo em articulação com essa obra do museu, e aqui começa uma navegação. A gente tem um som aqui que é uma cena do mundo, é uma dessas nossas cenas, e a gente entra aqui nesse espaço de mistério, que é um espaço de descobrimento, um espaço de exploração, vamos dizer assim, de expansão marítima, aérea, caminhadas pelo mundo. E aí a gente tem aqui uma obra de NFT. NFT é um meio de criação digital de obras virtuais, e aí a gente usa aqui os nossos primeiros elementos, que eu não vou também agora de maneira explícita dizer quais são, a gente vai conversar sobre ele, e a gente apresenta aqui uma articulação entre essas memórias do casarão, do Museu da Energia, com o Transeuntes Mundi. Vamos começar a caminhar, então. Aqui teníamos a sonoridade, tínhamos a leitura do texto, tínhamos a possibilidade de ver uma imagem muito sugestiva, que é a imagem esta que aparece um pouco virtualizada. E aqui um meio um pouco mais tradicional, que é a fotografia, que historicamente a fotografia foi inventada para fazer uma coisa muito importante na história da humanidade, que foi a demonstração que a realidade existia de maneira certa, objetiva. A fotografia foi inventada como meio de representação para falar da realidade como uma realidade que existe, a realidade, veramente, de verdade. Essa ideia de objetividade, de mostrar a realidade como um assunto que existe mais allá da representação, foi muito importante em seu momento histórico. Hoje, a fotografia tem muitas possibilidades, muitas variações, muitas opções para fazer representação da realidade, e nós utilizamos essa concepção da fotografia como meio de representação de maneira muito forte. A exposição em geral tem 3 variáveis que são muito importantes. Cândida fala muito disso, desenvolve muito bem, faz uma pesquisa muito forte desses 3 conceitos, que são transmedialidade. Transmedialidade é precisamente isto. Transmedialidade, nós estamos trabalhando com distintas formas de transmissão de médios, a fotografia, a imagem escrita, a imagem digital, a fala, todos são médios distintos para falar da realidade, não? E a fotografia é um deles. As realidades estendidas, que são tecnologias atualmente muito usadas para fazer muito distintas possibilidades de transmissão de comunicação. Se vocês utilizam a tecnologia aqui, podem fazer uma coisa que é muito sugestiva, muito atrativa,
para fazer que a imagem fotográfica vire em uma concepção muito mais expandida, que é que se vocês utilizam a tecnologia, vocês podem fazer que uma imagem fixa transmita uma pequena fração de realidade através da tecnologia de vídeo. Outra opção, não? Transmedialidade é um dos conceitos mais importantes desta exposição. O outro trans que a gente fala é uma articulação de 3 conceitos, como a gente estava falando. Transumância, que é um conceito que vem da filosofia, um conceito de Deleuze e Guattari, que é um conceito filosófico sobre a migração. Quando a gente fala do trans no sentido de fluidez, movimento, não só do ponto de vista geográfico, que é o primeiro que a gente conhece, que é o desplaçamento, que é o movimento da gente migrar, mudar de lugar, mudar de espaço, como também mudar de pensamento e as mudanças todas que envolvem um crescer, que envolvem um viver, que envolvem um amadurecer, todos os tipos de mudanças filosóficas, geográficas, biológicas, históricas, que estão envolvidas dentro dessa ideia de fluidez de movimento, que não acontece num ponto fixo, mas numa linha de tempo que a gente aqui considera expandida. A gente fala no conceito de deep time, que é tempo profundo, que é de 300 mil anos, que é de existência de humanidade, ou seja, é a nossa localização enquanto transeuntes mundi dentro da linha do tempo da existência humana. E, expandindo um pouco mais, a gente poderia até falar dentro da existência do planeta. Então, quando a gente fala de transmedialidade, é um conceito da arte, que a gente vai articular entre meios. Então, a gente aqui estava falando ali, na sala 1, a gente falou da instalação sonora, a gente falou do NFT, a gente falou do texto, né, como texto literário. Aqui é uma sala onde a gente apresenta elementos de fotografia, de realidade aumentada, também de sonoridade e também poesia com realidade aumentada também. E mais um elemento que essas poesias trazem, que a gente sempre toma como óbvio, né, é a articulação do idioma. Ali naquela primeira parede a gente tem um texto em português. Aqui nessa sala, ali a gente tem também um texto em português, que parece óbvio, mas isso já é resultante da nossa expressão nesse mundo. O português de um lado, do outro lado a gente tem a língua espanhola. E aqui atrás, nessa parede, aí eu peço para a gente virar, a gente tem uma outra língua, que a gente vai conversar sobre ela daqui a pouquinho. É uma outra língua que provavelmente as pessoas não reconhecem de primeira e seria interessante a gente conversar sobre ela. Ela se chama Partituras Oguata. E aí a gente vai entrar nesse universo um pouco aqui. E também podemos falar da tradução em linguagem de senhas. E mais outra uma medialidade outra língua. Que é muito interessante para nós, porque é outra forma de aceder a uma medialidade, a uma linguagem, a outra forma de comunicação que é muito importante hoje para fazer que a comunicação seja muito expandida, não? Esse é outro acesso a outra língua importante aqui. E se você vê as línguas, português, espanhol, são línguas que vêm de uma mesma raiz, que é o latim. O latim é a origem de nossas línguas, as línguas que foram resultado da expansão do Ocidente, da expansão do Império Romano, que fez a colonização de toda a Europa. Eles falavam originalmente latim, mas quando as línguas quedaram instaladas nas distintas regiões, essas línguas foram pervirtiendo-se. Eu não sei se a palavra seja muito compreensível em português. Pervirtiendo quer dizer que a língua foi mutando, transformando-se, cambiando em relação com as realidades de cada região. O italiano, o francês, o espanhol, o português, o catalão, o idioma da norte da Espanha, são todas línguas que fizeram uma diferenciação da língua de origem e fizeram que
todas as pessoas fazerem uma comunicação muito mais diferenciada. A língua é um dispositivo cultural muito forte. A língua comporta informação, mas também comporta qualidades associadas à sensorialidade, à emocionalidade, à maneira de concepção do mundo. Muitos teóricos falam que a língua construye mundo, porque você pensa de uma maneira específica quando você fala em um idioma e você faz a realidade distinta quando você fala em outro idioma. Eu não sei se vocês falam muitos mais idiomas, mas aqui estamos falando em duas línguas muito distintas e a concepção do mundo que está fazendo-se nestas duas realidades são muito distintas. E fazemos referência à realidade de maneiras muito distintas. Essa concepção da língua como construtora do mundo é muito importante, muito interessante, porque nos fala de como as distintas realidades são construídas e fazem diferença entre um indivíduo que fala de uma maneira e outra. Vamos falar de uma característica muito curiosa, o sotaque, ¿no? Que se fala da maneira diferenciada, muito sutil, que tem, por exemplo, de falar aqui em São Paulo ou em Rio de Janeiro. Eu brinco muito com Cândida que para os portugueses, para os brasileiros, falar a R é muito difícil e muito distinto ao espanhol. Por exemplo, eu brinco com Cândida, fala jarra. Em espanhol, a palavra jarra é eu não sei se em português é a mesma, jarra, não? Não, jarra. Jarra. Se fala de um modo muito distinto. Jarra, la R. E aqui em São Paulo se fala la R, de um modo muito curioso, não? R, que é uma maneira, uma fala muito particular da região. Essa diferenciação muito sutil da transformação da comunicação faz, ao longo do tempo, fez diferenciações muito grandes e se convierte em um idioma diferente. Isso é muito interessante porque nos fala de como a construção da realidade, como as caminatas por las distintas geografias fazem diferenciações que ao longo do tempo fazem diferenciações muito fortes. Então, a nossa primeira sala, ela falava do conceito de transumância, ou seja, de movimento, de começar uma viagem. Transumância é viajar em todos os aspectos. Essa segunda sala, a gente já entra mais profundamente no conceito de transmedialidade, né? Que é, então, o cruzamento entre os meios de arte. Aqui nessa sala, pensando no processo formativo com essa exposição, eu gostaria que vocês conhecessem as 7 cenas que a gente escolheu para compor essa exposição. Essas cenas elas são vividas com áudio. Então, se vocês não têm fone de ouvido, a gente vai emprestar um fone para todo mundo ligar nos seus celulares. Eu gostaria que vocês vivessem cada uma dessas cenas, ouvindo, pensando todos os aspectos, inclusive onde isso acontece. Então, a gente vai ter... Todo mundo já viu todas as cenas? Vocês já viram todas as cenas? Já viram? Não. Todas não. Então, cada uma delas dura 30 segundos, aproximadamente. Então, a gente vai fazer uma imersão aqui, vai levar, que a gente tem 7 cenas, vai ser em 10 minutos, menos de 10 minutos, a gente vai ter a possibilidade de conhecer todas essas cenas. Então, são 7 fotografias e uma poesia para a gente entrar. Para viver a realidade, é que a percepção sensorial faz sempre uma estratégia que é fazer que a cotidianidade seja uma coisa muito útil para viver a realidade. Quando você vai caminhando por um lugar que você não conhece, você está sempre à expectativa, você vê a realidade, você fez uma descoberta permanente da realidade. Mas quando você passa por esse mesmo percurso, muitas vezes você
deixa de ver coisas. E você está mirando, eu não havia visto isso. Quando vocês miraram as realidades, esses pequenos fragmentos de realidades, qual foi a descoberta principal? Que são momentos muito cotidianos da realidade. Muito. Passando uma pessoa por la calle, por la rua, outra pessoa passando por el parque, outras pessoas caminhando, mas o cine, a cinematografia, nos ha acostumbrado a ver a realidade, a cenas importantes, que é o mais significativo de uma realidade. Você deixa de ver a cotidianidade e solamente vê as situações mais importantes, as que faz ponto de inflexão em la história. Nós queremos falar de la recuperação da mirada, do olhar da realidade mais cotidiana. Quando você já perdeu a possibilidade de ver a cotidianidade e a importância da cotidianidade, é uma das estratégias para recuperar a possibilidade de ver de olhar novamente a realidade é através da escuta. Porque a escuta fez que você descubra a realidade de maneira muito mais intensa. Se você fecha os olhos, você vai perceber a realidade de maneira muito mais intensa. Porque os olhos, a los humanos, faz sempre o trabalho de fazer uma percepção muito generalizada da realidade. Mas a escuta faz que você se detenga em coisas que você não atende cotidianamente. Essa é uma das estratégias que nós usamos de maneira muito pedagógica. Se vocês utilizam esta fórmula, vocês vão poder trabalhar com os garotos, com as garotas, de uma maneira muito mais para fazer descobertas da realidade, pensando sobretudo que a realidade você la pode descobrir com os outros sentidos. Não, se você fecha os olhos, você vai fazer uma descoberta da realidade muito mais intensa e através da escuta profunda. Cândida falou agora da metodologia da escuta profunda. Deep listening. Essa é uma tecnologia que foi desarrollada, foi proposta por alguns artistas para fazer que a percepção da realidade faz muito mais profunda, muito mais calma, muito mais em sensação para fazer a interiorização dessa sensação. Okay? Esta é uma das estratégias que nós estamos fazendo como parte da ação pedagógica da experiência Transcendentes Mundi. Então, nós já fechando o nosso circuito de visitação guiada para professores, para a gente entrar nas estratégias pedagógicas de utilização da obra em sala de aula. Então, nós falamos de 3 conceitos trans que permeiam a exposição. A transumância, como um conceito de migração e fluidez. A transmedialidade, como um conceito de mudança de meios ou de uma criação de uma obra artística entre meios, entre o cinema, entre a fotografia, entre a literatura, entre a música, entre a fotografia, entre todos esses meios juntos. E agora a gente vai falar do terceiro conceito, que é o conceito de transculturalidade. Transculturalidade é a base temática da nossa proposta, que é exatamente essa convivência e essa articulação entre culturas diferentes, que se expressa de muitas formas. A gente está aqui entre nós, por exemplo, a gente poderia olhar para a maneira como nós nos vestimos, ou como o nosso fenotipo se expressa, ou o idioma que a gente fala, ou a cor dos nossos olhos, do nosso cabelo. E aqui a gente já tem uma expressão dessa transculturalidade que é resultante das migrações e ela se expressa através da nossa transmedialidade. Então, as 2 salas aqui, a gente vai ter tudo isso aqui, na verdade, articula todos os conceitos, eles não são separados. Mas, de forma didática, a gente está utilizando hoje aqui uma expressão, vamos dizer assim,
segmentadas apenas para ter uma proposta pedagógica. Quando a gente entra aqui agora, eu vou inverter a ordem, a gente viria para cá, como vocês já passaram aqui, a gente vai para essa obra aqui, que é uma obra de cinema, onde a gente tem uma grande projeção, uma sala escura, vamos ver como vai ser com a gravação. É uma obra de 25 minutos de videoarte, onde a gente articula esses momentos cotidianos que o Gabriel comentou, na linguagem mais do que se conhece como cinema. A gente tem uma outra característica importante, que foi a construção do domo para esse espaço, um domo geodésico de um tamanho mediano, em que ele já imprime uma característica diferente a esse espaço e a essa obra. Então a gente vai passar aqui 2 minutinhos de observação dessa obra aqui, antes da gente vir para cá e voltar para a gente conversar todo mundo junto. Então vamos para a próxima sala. Então, a última sala da nossa visitação é a sala da realidade virtual, que é uma sala mais demorada de visitação, onde as pessoas se sentam, vão vestir o aparelho e elas vão ficar um tempo, então, visitando o metaverso, né? Essa obra ela está em diálogo com uma outra obra do museu, que é aquele painel muito bonito que está ali, e é uma expressão da estética que esse projeto utiliza, que é uma estética que vem do movimento também chamado realismo. Na história da arte, é um movimento em que houve vamos dizer assim, um direcionamento da atenção do artista, já não mais apenas para as paisagens, ou os retratos, ou as realezas, em que a vida cotidiana, e em especial o trabalhador, ele passa a ser elemento de interesse das criações artísticas. Então, quando a gente olha, vou convidar vocês para a gente vir para cá e a gente olhar esse painel de longe, só cuidado, por favor, com o projetor. Quando a gente olha para essa obra, a gente tem uma típica expressão do realismo, já no movimento de fotografia, e essa é uma obra do centro de São Paulo, do início do século passado, e tem muitos elementos muito curiosos, muito interessantes, e a gente intencionalmente colocou ela em diálogo com a obra de realidade virtual. Então a gente tem aqui um diálogo de um passado profundo, um passado a curto prazo, com uma obra de presente que aponta para um futuro. Então a gente está também aqui falando dessa linearidade expandida de tempo e de espaço. Então essa obra, depois que a gente terminar, a gente pode gastar mais tempo aqui visitando ela, vocês podem aproveitar mais tempo, inclusive dessa própria obra. Toda essa obra aqui, ela se torna generativa, que é uma obra que, ou seja, cada momento que você entra, você tem uma obra diferente, ela não é uma obra linear, que todo momento é igual, ou seja, a combinação entre a sonoridade, a projeção e o momento exato em que você visita as fotografias formam um resultante de interação e de presença que é completamente único ao momento da sua visita. E aí, a obra que, na verdade, que está paralela a tudo isso, que estaria no terceiro plano de universo que a gente fala, a gente tem um primeiro universo físico, que é quando a gente vai ao museu, e eu estou dialogando com o que está de matéria. A gente tem um universo simbólico, que é o universo da memória, que é a história, o que isso significa de uma maneira individual e simbólica. Aí a gente tem o metaverso, que é hoje o que se fala muito do campo onde a realidade virtual, a realidade aumentada, o NFT existem. Então existe todo esse mundo paralelo a essa realidade que a gente está vivendo. E a gente tem o mundo da internet. A internet está aqui, né? É onde se expressam os nossos aparelhos. E neste outro mundo, essa exposição está acontecendo também com uma outra obra, que é a chamada Web Deriva. E é essa obra que vai até as escolas. Porque aqui no museu, no plano físico, a gente tem os deslocamentos físicos. A gente tem que trazer ou as universidades ou as escolas até o museu. No campo do metaverso, a gente vai poder levar para casa os programas da exposição. Esse programa que vocês receberam também é uma obra de realidade aumentada. É possível levar ele, assim como também nas nossas obras literárias. A gente tem alguns livros de artista que a gente vai olhar lá, que são livros
que parecem como catálogos de fotos, mas são livros, é uma obra nossa, chamada Livro de Artista, e ela também é uma expressão de metaverso, porque ali ela também pode acessar esse outro campo de criação artística. E aqui a gente leva até as escolas e as salas de aula, e a gente pode utilizar como material pedagógico também, é a obra de internet, que é essa obra que está nos nossos sítios, nos nossos websites, que é a chamada transeundesmundi.com/webderiva033. Veja que a gente está visitando a Deriva 033 física e existe a Web Deriva 033 para visitação na internet. E ela é diferente da que a gente está visitando nesse momento. A gente colocou elas nos nossos tablets para a gente poder visitar. Vocês também podem acessar pelo site. Nós vamos voltar para aquela sala. A gente vai sentar e eu vou dar aí 2 minutos também para a gente visitar. Essa é a última obra de visitação antes da nossa conversa. Eu vou dar os tablets para vocês visitarem, só porque no tablet a gente vê a obra maior. Ela está com fone de ouvido também. E a gente vai conversar sobre a diferença entre elas e as aplicações no ensino desse material. Então vamos voltar para aquela sala, eu vou entregar tablets para vocês. Acho que agora que a gente já apresentou o conceito da exposição, o material, metodologia rapidamente, a gente vai já a uma conversa mais de ordem prática. Como estamos num grupo pequeno aqui, a gente gostaria de se apresentar rapidamente, em que vocês falassem um pouquinho qual é a experiência pedagógica que vocês têm. Primeiro, qual é a formação, ou seja, né, se é um estudante de artes, ou se, né, qual é um pedagogo, enfim, a gente está um grupo pequeno, dá para a gente falar isso rapidamente. Qual é a sua formação, qual é a sua atuação no campo ou da arte, ou da pedagogia, ou do que seja, né? Algumas pessoas não necessariamente estão nesse campo. Então, vou convidar vocês 3 para contarem para a gente um pouquinho da sua experiência. Podemos conversar com você, amiga? Bom dia a todos, eu sou Vitória, eu sou licenciada em Letras, em Línguas Português e Inglês, e agora estou na pós-graduação em Gestão de Patrimônio Histórico e Cultural. Então, toda essa questão de educação patrimonial, eu já vi em outras atividades do Museu da Energia, junto com o Museu de Arte Sacra. Então, todos os projetos, toda essa interação, eu sempre tento comparecer, porque eu acho que educação patrimonial é exatamente isso. É reconhecimento, pertencimento, território, saber de onde vimos, para onde vamos. Então, é um prazer estar aqui. Que maravilha. Oi, gente, eu sou a Camila, prazer. Sou graduanda em História da Arte e atualmente sou estagiária aqui do Educativo, do Museu de Energia. Sou artista plástica também há muitos anos e caí na educação ao estudar arte. Estou entendendo, né, a junção desses 2 universos. Oi, gente, bom dia. Meu nome é Bianca, faço parte aqui do Educativo também, junto com a Camila, do museu. E sou do teatro, sou atriz, artista também, estou nas artes plásticas. E eu tenho muito interesse na arte-educação, né? Na mediação teatral, principalmente, em utilizar ferramentas tanto do teatro quanto da música, das artes plásticas, nos espaços informais, né, de educação. É isso. Obrigada. Entendendo um pouquinho o universo de vocês, né? A gente não está falando especificamente de sala de aula, né? Que é quando a gente fala que a gente criou, aí a gente vem num quarto conceito da linha trans, que é a transdisciplinaridade, que é o que a gente aborda quando a gente quer traduzir a obra de arte para um elemento de formação. E não necessariamente de transformar o museu num espaço para crianças. Nossa proposta não é essa. Nossa proposta é transformar o museu num espaço acessível de reflexão e para todas as idades, mas que não necessariamente ele seja um espaço obrigatoriamente lúdico. A gente tem o lúdico e a gente tem o pedagógico, mas num outro espaço, num outro momento. A exposição ela tem uma característica também trans no sentido das idades. Então, o foco principal da gente não é achar a palavra em português,
o foco no efeito tanto das luzes piscantes ou das formas geométricas ou de alguma coisa que impacte efeitos, que impacte mais pela técnica do que necessariamente pelo conteúdo. Aqui, a reflexão sobre patrimônio e memória, assim como legado, que já é um conceito de futuro, é o centro da questão. A expressão técnica, ela é, vamos dizer, um mediador dessa reflexão, mas ela não é o foco principal. Quando a gente fala de patrimônio, aqui a gente tem uma questão bastante expandida, porque a gente está falando de patrimônio material, a gente está falando de patrimônio imaterial, que aí já está falando da cultura, né? O que a ONU, a Unesco, os nossos órgãos que regulam, né? O nosso IFAM no Brasil, que regulam os conceitos do que é patrimônio no país. E é muito claro que a gente está dentro de uma casa, que é uma casa tombada, a gente está numa casa de patrimônio material, a gente está falando de patrimônio imaterial, que é a cultura, idiomas, expressões, mas existe um patrimônio que Transeuntes Mundi traz, que é o patrimônio humano. Quando a gente começa a exposição dizendo somos todos transeuntes mundi e nós somos um patrimônio biológico, histórico, genético. E essa obra que a gente está ouvindo, ela se chama Mutações, 15 de janeiro de 2026. Esse é o nome dessa obra. Por quê? A gente gera essa obra cada vez que a gente abre uma nova exposição e ela é resultado das sonoridades que a gente acumulou no acervo Transeuntes Mundi pelo mundo. Então, esse diálogo, Kim e Flávia, vocês não querem participar com a gente? Acho que seria bem interessante. Vocês também são estudantes de artes, não são? Você não é, Kim? Chama a Flávia também, por favor. Vou pedir a vocês para entrar na conversa também. Venham participar com a gente, eu digo, como professores, como formadores também. E aí já vou pedir a vocês para se apresentarem. Kim e Flávia são os monitores que vão guiar a exposição aqui durante esse mês. São pessoas muito centrais na nossa exposição, porque eles são os tradutores, eles são os facilitadores da exposição ao longo do mês. Tudo bem, bom dia. Me chamo Kim, sou estudante de artes plásticas, né? Eu tenho uma curta formação em cinema e sou arte educador também. E acho que é isso. Que bom. Flávia, e você? Eu sou a Flávia, eu sou formada em artes visuais e sou artista. Trabalho com o que tiver. Uma pergunta que eu queria para os artistas daqui, qual o meio que vocês usam mais? O meio, né? Quando a gente fala de meio, todo mundo entende, né? Flávia, qual meio você usa? Você falou o que tiver é o quê? Mais material? Como é que é a sua expressão? Eu trabalho mais com desenho, pintura e quadrinhos. Legal. Kim, e você? Acho que em relação à materialidade me interessa, tipo, gravuras, né? Toda essa matéria que tem a ver com desenho, mas a arte e educação é um território que acho que muito me interessa, porque eu acho que é onde dá sentido para a obra ali, né? Onde outras pessoas têm esse contato, né? Onde realmente acontece a obra. A pergunta por la materialidade, por las estrategias, por las técnicas. Porque nós, como Cândida falou, para nós o uso da tecnologia é recurso, mas é recurso que nós usamos por apropiação de recursos. ¿Por qué la realidad es virtual? Porque la realidad virtual tiene una característica muy fuerte, muy potente, que es la inmersión. No existe otro medio más fuerte de generar una sensación de inmersión que você realmente va a otro mundo que la realidad virtual. Por eso para nosotros es tan importante, porque cuando las personas hacen la experiencia de realidad virtual, realmente viajan a otra realidad. Viajan, você está en otro mundo. Y você quita el casco y você, cambié de realidad. Es un portal, Cândida falou de eso muchas veces, es un portal para viajar a otras realidades, que es la posibilidad de que el arte ofrece. Otra característica muy importante de las medialidades que nós trabajamos es la posibilidad de hacer un efecto da captura da sensibilidad.
se vocês fazem uma relação com a história da arte, os artistas da arte land art, eu não sei se vocês conhecem esse conceito, land art. Land art. Yeah. Já escutaram falar da Eles, arte da terra, né? arte da terra, eram artistas que hacían las obras en el lugar necesario. Ese era el concepto que les falaban, lugar necesario, que era un lugar donde acontecía la obra, no podía ser otro. Por eso ellos utilizaban siempre lugares muy remotos, muy longe da possibilidade de que as pessoas pudieran viajar allá, era muy difícil. Ir a montañas muy longe y ellos hacían ahí las instalaciones. Y la pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué hacer una obra si no va a tener visitación, no va a tener personas para viajar, no va a tener nada? La pregunta es, ¿para qué? Porque ese era el lugar donde la obra tenía sentido. Nós utilizamos esse conceito de maneira muito forte porque nós utilizamos um espaço muito cargado de história. Esta casa foi a casa da família Santos Dumont, a família que foi os que fizeram o desenvolvimento da cidade de São Paulo de maneira muito clara, com a ideia de progresso, que foi a ideia que reinou, que todavia faz muita importância a nossa realidade, a ideia de progresso cultural, progresso material. Eles foram muito ricos devido ao cultivo de café, que é uma das tradições mais importantes de Brasil, de outros países da América Latina. Mas depois esta casa virou a outras realidades. Depois foi um colégio, depois foi uma residência, hotel absolutamente empobrecida, ¿no? Mudó de muchas realidades y hoy es un museo, da energía, De un 3 concepto muy cadeiras de interesante para plástico nós. e da minha tese. Traz para mim Todas rapidinho, essas por favor. todas essas camadas de realidade para nós são muito importantes porque faz isso, como nós todos somos dispositivos culturais e a realidade que nós fazemos em conjunto é a conjugação de todas nossas realidades para fazer o que hoje damos nome de cultura. E nós utilizamos outra estratégia muito importante como técnica, mas também como fórmula para fazer a experiência artística, que é o conceito da deriva. Para vocês, o que é deriva? O que é derivar? Conhecem essa expressão? Derivar? Que significa como um pouco perder-se, não? Em português a gente usa a deriva, né? No nosso senso comum foi utilizado muito a deriva. Aqui, quando ele fala deriva, a gente está falando de deriva como metodologia de criação artística, né? Quando a gente estuda história da arte, a gente vai lembrar de um movimento que é internacional situacionista, movimento europeu. Mas, ao mesmo tempo, eles, a Internacional Situacionista, capturou o mesmo conceito do movimento Dada e do movimento surreal. É uma sequência de diferentes apropriações de metodologias e de estratégias. Seguimos. A deriva. Então, a ideia de deriva, né, quando a gente usa ela metodologicamente, é a ideia de que a gente grava ou de que a gente compõe, aqui tudo a gente chama de processo de composição, não só no sentido musical da palavra, mas a gente fala de um processo de criação que ele não parte de um script. Quando a gente escreve, por exemplo, um edital e eles pedem para a gente um script, eu escrevo uma tese sobre o não script. Quando a gente sai para gravar, e aí nós dois somos os agentes dessas gravações, a gente não sai planejado, vamos ao ponto tal, da cidade tal, isso não existe nesse projeto. Esse é um projeto que utiliza essas ferramentas já realmente desses processos de descolonização da arte, aí a gente vai entrar num outro conceito que é o processo de descolonização, em que todos os conceitos de supremacia da arte, especialmente da arte europeia, aqui eles são questionados e derrubados.
Ou seja, a gente entra numa construção, lembra que a gente falou sobre o movimento realista, né? Em que a gente traz o centro da construção para a cotidianidade, para processos não planejados. Então, a deriva ela propõe, vamos dizer, explorações, e as cadeiras? A deriva propõe explorações dentro de uma certa margem, por exemplo, as caminhadas artísticas, que são as caminhadas que a gente pode fazer, a gente normalmente propõe isso nos nossos trabalhos. Ela tem um limite muito amplo de criação. Então, todo edital que chega, eu faço um tratado sobre o não script. Por quê? Porque as construções artísticas, elas ainda são guiadas por modelos muito colonizados de como se faz um filme, como se faz uma determinada coisa. Então, conceitualmente, a gente ainda está muito preso na ideia de formalidade, disciplinaridade muito estreitos. A ideia de arte contemporânea com uma possibilidade, de novo, de expandir pensamento, elas estão ainda, vamos dizer assim, ainda fora dos nossos meios, inclusive, de formação em arte. Esta casa está feita, se vocês miram a estética arquitetônica desta casa, está feita de acordo às ideias da colonização europeia à América Latina, não? Está feita em uma estética de afrancesamento da cultura, de branqueamento da cultura. É muito interessante porque quando as culturas da Europa chegaram à América, é muito mais importante falar de como foram apropriadas essas culturas por América Latina e foram muitas delas pervertidas no sentido de fazer uma tradução muito mais a nossas realidades, que começaram a incorporar elementos da transculturalidade, da antropofagia, como processo da captura de outras realidades e de misturação dessas próprias realidades. E também de creolização, criollização, todas essas opções da tradução das realidades de outras origens que foram apropriados à nossa realidade. Esta casa, que foi produto da ideia de concepção da cultura, como a mais importante do mundo, pensando em referente da Europa, referente da França, depois foi apropriada por nossas realidades e muitas das estruturas, se você estuda com muito detenimento as arquiteturas, os detalhes arquitetônicos, você vai encontrar formas feitas de mala maneira, erros, ou também vai encontrar adaptações à nossa própria realidade. Isso é muito importante para quienes somos da estudo da arte, e não só para quienes somos do estudo de arte, sino para os filhos que uno les puede decir, vamos a buscar os detalhes na arquitetura da realidade. Isso é muito importante, como a nossa cultura foi a interpretação, a construção de muitas capas distintas, de muitas distintas camadas de realidade. Muito bem. Entrando no campo prático, eu pedi 2 cadeiras para vocês. Será que vamos usar essas cadeiras aqui? Né? E vamos usar essas poltronas também. Eu queria propor a vocês um seguinte exercício, né? Como aqui a gente não está falando de sala de aula, mas estamos falando de arte educadores, pessoas do contexto dos museus, dos patrimônios. Vocês já têm várias escolas, mas olha o que eu queria pensar. Se a gente pudesse cada um pensar numa atividade artística ou numa atividade histórica, numa atividade reflexiva, utilizando qualquer uma das obras. A gente mostrou para vocês o projeto curatorial Transeuntes Mundo, que é formado por 9 obras. O que vocês pensam que a gente poderia? A gente fala dentro da ideia de transdisciplinaridade, que esse material é utilizado em aulas de biologia, aula de física, aula de história, aula de sociologia, aula de geografia, aula de cálculo, aula de idiomas, aulas de arte. Ele poderia ser utilizado em qualquer disciplina do ensino básico, ou melhor, da creche à universidade. Eu mostro para vocês aqui, essa foi a minha tese doutoral.
A tese foi o desenvolvimento da obra Transeuntes Mundi. Ela foi desenvolvida por mim na Inglaterra. Eu defendi ela no comecinho de 2023. Essa obra é co-dirigida pelo Gabriel. E aí a gente fala de Transeuntes Mundi num contexto de pós-graduação. Mas a gente também poderia utilizar os conceitos de Transeuntes Mundi numa creche. E como é que a gente poderia pensar esses elementos? Vamos tentar fazer uma reflexão aqui juntos. Alguém consegue pensar numa atividade, ou num conceito, ou numa estratégia que a gente pudesse usar qualquer uma das obras que a gente demonstrou aqui? Eu acho que agora, nesse momento, que faz muito sentido para mim, talvez pensar até numa atividade fora. E fazer justamente esse movimento que a gente faz aqui, mas fora com o bairro. Porque a gente já está numa casa que conta a história do bairro. Mas, principalmente por ser um bairro no centro de São Paulo, numa região mais comercial, as pessoas não ficam aqui, elas só passam correndo. E como seria, de repente, parar lá fora e escutar o barulho, ou olhar em volta e perceber como que é o contraste daquele prédio com esse que é totalmente diferente, ou ouvir o próprio barulho, ouvir o trem passando ali no fundo. Então, até linkando com a caminhada, por exemplo, que você comentou, a gente tentou fazer uma caminhada, não deu certo. Acho que você estava no dia da caminhada com o Museu de Arte Sacra? Não. Eu estive, mas acho que eu não sei. Sim, mas a gente fizeram um roteiro ou não? Acho que não teve roteiro, né? De lá para cá. Mas a gente também tem essa proposta, né? De uma parceria com o museu daquela região, de fazer essa caminhada de lá até aqui e falando um pouco sobre a história, contando sobre alguns prédios, alguns vamos colocar monumento, mas como prédio, assim, no sentido de representar uma história, porque aqui conta, né, muita história. Então, eu acho que talvez também pensar em atividades onde possa ligar com o bairro, ou até essa questão de algo até simples com as crianças, por exemplo, de ir no jardim e vamos escutar, vamos parar por um minuto, um silêncio, fazer a mesma coisa que a gente faz aqui, só que fazer na realidade, sabe? Enfim, uma ideia. Muito bem. Falando de interação com a comunidade, certo, a utilização das metodologias, que a gente chama de metodologias Transeuntes Mundi, de espaços de escuta profunda e de ressignificação do entorno, das arquiteturas, dos lugares. Mas sempre que a gente começa isso daqui, esse projeto começou, ele se chamava Projeto DNA. A gente começa pela utilização da reflexão dessa interna, né, de o que a gente, enquanto patrimônio individual, patrimônio biológico, patrimônio histórico, representa. E aí essa escuta começa sempre por uma escuta interna. Quem sou eu nesse momento do universo, do planeta, da história, do país, etc. Aí, certamente vem aí as interpretações, né, de lugar, de parar, escutar, entender, a escuta profunda e a escuta de, vamos dizer assim, de atenção ao que passa batido, né, no nosso dia a dia. Por isso que se fala, inclusive, que quando a gente é turista, às vezes a gente conhece mais da cidade do que quem é local, porque quem é local está ali ocupado no dia a dia, né? E quem é o turista? O turista ele vai numa ideia de conhecer, tem uma relação de curiosidade com o lugar que às vezes o local não tem. A mirada de turista é a mirada de primeira vez. O olhar de primeira vez. Quando você vai a um lugar, você vê de primeira vez e você tem uma mirada maravilhada. Que é o olhar da criança. Uma mirada muito, muito intensa. Mas quando você faz cotidianidade dessa própria realidade, você perde essa anestesia, né? A surpresa. Anestesia, a surpresa. Então, uma outra atividade que a gente também tem, a Web Deriva, a gente tem uma obra, que é a obra chamada Portal, em que a gente coloca nas ruas da cidade esse portal que leva a essa obra. Então, a gente também, vocês veem que eles são painéis, né? Esses painéis são instalados nas cidades do mundo inteiro. Então, com isso, a gente faz uma instalação também no mundo todo. E essa é uma obra que, às vezes, acontece, ela tem momentos cíclicos na nossa caminhada, e então é um outro momento também de interação. Por exemplo, alguém ali na esquina entraria num portal para ir para o Chile, Santiago, ou um portal em que ele vai parar ali na Urca.
Falar nisso, alguém identificou alguma dessas cidades aqui? Alguém sabe onde isso está? Estas. Acho que a gente tem aqui. Só essa da Liberdade? Ah, essa daqui eu botei de propósito, a gente botou para... Não é possível que o pessoal não reconheça. Essa daí foi, né? Qual mais? Vamos tentar identificar aqui. Aquela ali, ela tem muitos elementos que elas dão dicas de onde são, mas a gente vai agora contar o segredo. Qual é essa, Gabriel? Você lembra? Hã? Perto, perto. No Chile? Argentina. Argentina, mas a fronteira tem Na Paraguai e fronteira, Argentina. a gente trabalha muito em espaços de fronteira entre países. Aqui é a fronteira Brasil-Argentina. Quase todas essas cidades, lugares aqui, são lugares de fronteira. Aqui, vocês já veem, né, que a gente está na Liberdade, tem muitos elementos que indicam. Aqui não é uma fronteira. Alguém reconhece esses? Aí você vê que isso daqui é uma expansão de repertório de conhecimento pessoal. Então, isso daqui é Lima, no Peru. E é um bairro como o centro de Lima, como a gente está, como o centro de São Paulo, é considerado um bairro marginalizado, muito perigoso, que fica ao redor do aeroporto. Então, o aeroporto recebe, né, toda a nata da América Latina, né, as pessoas chegam e elas têm que passar por um bairro que é um bairro muito popular. Olha esses arcos aqui, os nossos fios, que para a gente é muito comum, né, porque a gente é latino. Então, essa é uma exposição toda que fala da América Latina. Então, para a gente, isso aqui podia ser São Paulo. Tirando esses carrinhos aqui, né? Se não fosse os carrinhos... Se não fosse carreiro, São Paulo, né? Isso daqui é a expressão latina que a gente tem. Vamos ali para o outro lado. E essa? Alguma ideia de onde é essa? É. Você reconheceu. Ele reconheceu de lá da realidade virtual para cá. Isso daqui é bem uma expressão do Nordeste brasileiro, né? Mas vocês executaram a sonoridade desse... Qual é a história dessa? Que aí a outra pergunta que teria é qual é a história mínima de cada uma dessas cenas? E essa, por exemplo, é uma atividade que a gente poderia fazer com muitas idades diferentes, que é entender, por exemplo, qual é o idioma que está sendo falado aqui, onde isso é, que tipo de vegetação a gente está vendo aqui. Então, aqui é uma praia em Fortaleza, é uma das dunas de Fortaleza, e a gente vai ver, isso aqui é uma expressão num suposto deserto brasileiro, né? São as nossas dunas aqui. Mas foi muito importante, muito interessante a escuta da sonoridade. Vocês escutaram qual foi a experiência? Uma música de que tipo? Qual? Popular, exato. mas uma música de reggaeton, uma música muito popular que Você fez eu achar que não era no Brasil. Ah, Assim, nossa, mas uma coisa que eu... E eu só parei pra ouvir o áudio não agora. Que, nossa, assim, eu gosto muito de praia. E o barulho, parece que na praia, assim, o barulho do vento é muito específico. Então, de qualquer praia que você vai, parece que é o mesmo... Eu ouvi a música, mas estava reparando no vento. Acho que qualquer praia, sabe? mas Agora, isso fala das misturas culturais que nós vivemos hoje. Porque você escuta uma música que vem de outro lugar que você... Que faz essa música aqui. Muito, muito estranho, não? Tem um trecho ali, não tem? Tem. Em Londres também. Eu peguei bem a cena de Londres e estava tocando uma música latina, parecia bachata, alguma coisa assim. Falei, nossa... Aí eu pensei nisso também, da transcultura da... Que estava em um dos carrinhos, passou, foi a sonoridade da bachata, música latina. Agora, do aspecto técnico, eu falo assim, o Gabriel é um artista que vem das artes plásticas, depois se especializa em fotografia, ele é o professor de fotografia do projeto. Eu venho da música, eu tenho uma formação toda como musicista, por isso a gente tem um concerto, por isso muitas das nossas coisas têm uma referência ao elemento musical. E como hoje eu tenho uma formação entre a música e a arte sonora, que é o que a gente está vendo aqui, por exemplo, o som do vento é uma coisa que um sonidista, por exemplo, removeria da gravação. E uma das características que a gente faz é que a gente não manipula a realidade. A
vocês vão ouvir a realidade, inclusive com os erros de gravação, entre aspas, porque elementos que poderiam ser purificados numa gravação, eliminados, correções de imagem. No nosso caso, a gente não faz manipulação de cena. A gente tanto não faz montagem de cena do tipo, passa ali e dá um tchauzinho. A gente não tem atores. Isso é uma das expressões do realismo também. É uma obra que não utiliza atores, que não utiliza script e não usa pós-produção de manipulação de cena. A gente tem uma pós-produção pequena que eu conto para vocês, que é para tirar o tripé da cena, para poder dar o que a gente chama de invisibilização do meio. Você entrar lá e você não vê a câmera, então você acha que é real. Muita gente, quando a gente entrevistou pessoas, acham que aquela câmera está acontecendo ao vivo. Muita gente acha que é ao vivo, não percebe que é uma gravação. Isso, para a gente, é um sucesso da técnica que a gente desenvolveu de invisibilização do meio para dar uma noção de imersão 100%. Mais que invisibilização, é transparência também. Que tem uma sutileza muito forte aí, porque nós sabemos que estamos trabalhando com tecnologias muito complexas, muito sofisticadas, mas, ao mesmo tempo, essa ação de sofisticação é muito escondida, muito sutil, e você transparenta a medialidade e você vê a realidade como se você estivesse presente lá. Essa é a estratégia que nós usamos. Vamos para a próxima cena. Alguém reconhece essa? Alguém já viu essa em alguma outra cena aqui? Ela já apareceu. Não? Isso aqui é Bogotá, Colômbia. Capital da Colômbia. Esse daqui, esse lugar? Praça de Bolívar. Que é? Ao centro da cidade. O centro da cidade também. Aqui um menino carregando um jornal, um pacote. Aqui é uma das cenas mais bonitas desse projeto que aparece lá no cinema. A gente tem ela em grande proporção. Convido vocês a conhecer esse personagem aqui. Cada vez que vocês olharem, vocês vão conhecer um personagem. Tem um personagem aqui que é essa moça, né? Essa moça. Não, de la sombrilla amarela, de la sombrilla vermelha. Laranja. Laranja. Não, o meu personagem principal, e cada um vai escolher o seu, é uma moça que chega aqui, ela é fotografada, provavelmente um esposo, alguém, em que ela faz uma cena de ser fotografada com os pássaros. E aí é uma das narrativas que a gente escolhe mais interessante. Vamos para a próxima. Onde é isso? Rio de Janeiro. Por ele. Os pisos, não? As montanhas são bem características. Pedra da Urca, isso aqui é a Urca. E aí uma pessoa comentou pra gente, porque a gente passa muito invisibilizado, a gente diz, talvez para quem esteja em São Paulo é mais uma exposição de arte. Uma pessoa disse pra gente que começou a ver a cena, e aí tem um outro elemento que começou a olhar para cá, e ela disse que ouviu o mar atrás, e essa pessoa nunca tinha visto o mar na vida. Parece para a gente muitas coisas que passam, vamos dizer, desapercebidas. Muitas pessoas que veem esse projeto nunca saíram do país. Então, a possibilidade de conhecer outras culturas é um mundo muito novo. Segundo, muitas pessoas nunca viram o mar, a gente ouviu isso. Coisas que a gente às vezes toma por óbvio, porque, claro, a gente está muito perto do mar, né? A gente está numa cidade que está muito perto do mar. Então, a grande maioria de nós aqui já viu o mar. A grande maioria de nós já conheceu um outro país. Isso não é a realidade de muita gente. Eu, apresentando esse projeto na Inglaterra, a pessoa que, uma senhora visitando, me disse, eu vi um negro. Ela nunca tinha visto um negro na frente dela. Então, assim, coisas que às vezes a arte ela tem uma expressão de aproximar ou de expandir, aproximar e expandir ao mesmo tempo realidades que a gente considera como parte do normal, e quando a gente coloca ela num outro cenário, e esse é um dos grandes interesses que a gente faz quando a gente leva ela para a escola, especialmente deveria ser, né, um artista com um espírito muito curioso, assim como o da criança. Por isso a gente dialoga com esses dois universos, tanto da universidade quanto da formação básica, e esse espírito da informação e em revisão. Então ele também se permite permear dessas reflexões da gente trazer. Por que você nunca viu um negro? Ou por que você nunca viu o mar?
Então, e aí um porquê, sem nenhum juízo de valor, obviamente, mas é consequência dessa herança do que a gente herda de planeta, do que a gente herda de civilização, do que a gente herda de humanidade nesse momento histórico. Por exemplo, quando aconteceu o ataque à Venezuela, no dia 3 de janeiro de 2026, exatamente há 13 dias atrás, eu falei para Gabriel, a gente está num momento em que a América Latina está sendo revisitada, questionada, o Brasil se posiciona numa foto, seis presidentes latinos se posicionam dizendo a América Latina tem a sua independência de governança. E a gente falou, a gente criou um momento histórico para lançar uma obra sobre a América Latina importantíssimo. Isso e de terras incógnitas. A gente continua incógnito para o primeiro mundo, a gente continua terra de dragões. Eu vou lá e ocupo. Eu vou lá e colonizo. Eu vou lá e extraio o que eu quiser. Eu extraio, inclusive, do ponto de vista cultural, do ponto de vista do vestuário, do ponto de vista da alimentação. Então, a gente aqui reforça um conceito que há 98 anos atrás surgiu em São Paulo, que é o conceito da antropofagia, em que nos reconhece enquanto identidade. E uma identidade que a gente ontem estava falando, novamente, tentando não imprimir um juízo de valor, mas o encontro de dois mundos, o encontro da população local, e aí eu vou naquele poema que está ali. Aquele poema, aquela partitura, está em Tupi-Guarani, que é a língua que se falava nesta terra, debaixo dessa casa, antes da colonização chegar. Então, a colonização trouxe um choque entre universos, ou seja, a gente tinha o universo indígena funcionando aqui, até então, por último, né? Antes desse indígena, tem muitas outras civilizações e etnias passando aqui. Entre os indígenas também havia um processo de colonização, eles também batalhavam e se matavam, inclusive a história inteira andina e em toda a América Latina fala... A história da humanidade, não? A história da humanidade é feita de morrer e matar. Né? Então, não é só o colonizador que chegou por último, e a diáspora última que a gente conhece, a mais grande e a mais brutal, obviamente, que é a diáspora africana, aos continentes colonizados, é também uma das diásporas que acontece em 300 mil anos. Nós tivemos muitas diásporas na nossa história que hoje, formaram. A diáspora da migração. E a diáspora da migração. migração. Dramática hoje, para todo mundo. Né? Que, por exemplo, do Brasil, a gente tem uma diáspora nordestina, norte-nordestina, imensa em São Paulo, se formou muito desse lugar também, né? Todos nós temos relação com essas identidades. Então, com isso, a gente está falando aqui de atividades, por exemplo, de identidade, de pertencimento. Poderíamos pensar em muitas atividades de reflexão sobre isso. E você perguntava uma coisa muito importante: o que fazer na escola para utilizar estas ideias, estes conceitos? Muitas coisas. Vocês podem pensar muitas coisas. Solamente falando de como fazer a educação hoje, que não deve ser uma educação da informação, da simplesmente saber como fazer um cálculo, como fazer conhecer a informação da realidade, da biologia. Não, é uma informação da sensibilidade também. Que como todos nós somos transeuntes mundo, e se eu vejo uma pessoa que vem de outra realidade, eu sei que meus avós foram as mesmas pessoas. Vocês sabem quais são suas origens? Vocês sabem? Mais ou menos? Nós fazemos nosso ADN, nós fazemos rastreio da nossa realidade e nós sabemos quais foram nossos ancestros. Eu, por exemplo, eu tenho 34, quase 40% da minha genética é da América. Se vocês me miram, eu tenho esse aspecto, não? O meu fenotipo é dessa realidade. Mas 30 e tanto por cento é da Europa. E também tenho esse fenotipo, uma mistura que somos nós. E tenho também umas misturas muito mais mescladas de algo de Ásia, algo de África, mas eu não tenho muito de África. Em cambio, Cândida tem muito de África. 78% de África. Aliás, esse doutorado ele começa com isso. Eu faço um teste genético e eu descobri que eu tinha todas as etnias da humanidade.
E foi aí que eu falei, meu Deus, como assim? O que isso significa? E aí eu recupero a história do Brasil e de todas as diásporas que vieram antes de chegar aqui. Então, quando a gente fala, né, a África, na verdade, é um grande também, né, é o começo da nossa civilização. Agora, recentemente, já dou um spoiler de uma das próximas derivas, a gente finalmente colocou o território africano no mapa. Não sei se vocês já viram, ele não está no nosso mapa ainda, porque tudo isso aqui, obviamente, depende de editais e recursos para a gente poder ir fazer as derivas. E agora, recentemente, nós tivemos oportunidade de ir para o Marrocos. E aí, então, lá a gente vê agora um outro império, todo o Império Árabe, que migrou, e aí a gente vai falar de uma outra migração imensa, e abre um portal para uma discussão histórica, estética, quando a gente vai à Espanha e se encanta com a estética espanhola, com a Alhambra e tudo isso, aí a gente vai ao Marrocos e a gente vê de onde aquilo veio. E aí como aquilo também foi colonizado na Europa de uma maneira grandiosa, luxuosa, e a África ainda na sua pobreza, na sua miséria, etc. E aí abre discussões, por exemplo, para sociologia, para antropologia, para política, para muitas outras discussões que a gente estava falando aqui. A gente falou, né, dessas explorações, eu queria mostrar 3 cenários que a gente poderia falar desse projeto para grupos diferentes, faixas etárias diferentes. Aqui a gente tem o famoso globo terrestre, mas em braille. Esse foi mandado fazer para esse projeto, e aqui a gente fala, né, o globo como ele é, como a gente conhece, e toda a cartografia é também uma expressão política. Quando a gente vê o mapa assim, ele não é o mapa que a gente aprende na escola. Então, por quê, né? Quando a gente roda o mapa a partir daqui, da África, e aí, então, eu conheço o resto do mundo, a partir da África eu coloco a África em primeiro plano, e aqui eu trago um componente de conhecimento histórico de um nível que precisa ser entendido. Então, aqui eu tenho um mapa geopolítico, aqui a gente tem muitos elementos para falar, inclusive astronomia e etc., a característica da acessibilidade aqui do Braille, que é bastante importante para o conhecimento. Aí a gente não falou nem de oceanos ainda, é uma característica. Uma brújula, Bússola. Bússola. Aqui a gente tem um outro mapa, aí eu já começo a entrar em aspectos mais lúdicos. Esse é uma bola, ele pode sair daqui e ser jogado. E aí a maneira como ele cai, por exemplo, poderia ser se na minha mão eu pego, o que caiu para cima? E aí eu identifico o que, por exemplo, pode se tornar um jogo. E aqui, quando eu falo do mesmo mapa para bebês, quando a gente já, por exemplo, fala dele com formas, e aqui já tem os animais característicos de cada continente, etc. Então eu posso ir de lá para cá, de cá para lá, então a gente falar desses conteúdos todos. Porque o mapa não se mostra assim. E ainda bem que está redondo, né? Graças a Deus que a gente está vendo que a Terra é redonda. Não sei se viram as notícias que o norte magnético da Terra está cambiando, não? Está mudando. Está mudando. Você sabe por quê? Porque bússola. A bússola sempre mostra norte o norte, ¿no? Tiene que ser así muy horizontal para que ya... Y la utilidad que tiene es que yo siempre voy a localizar o norte. O norte está lá. E se eu sei qual é o norte, eu sei qual é o oriente, ocidente, sul. Mas está cambiando porque o centro da Terra é magma, é ferro fundido. E as correntes magnéticas da Terra sempre señalan a norte, quiere decir que o magma do centro da Terra se está moviendo o punto de ubicação de norte. Isso tem muita importância para navegação, porque todos
sistemas de navegación están siendo movidos por la ubicación de nuestro polo magnético. Ahora quiere decir que hoy el norte movió 200 kilómetros en dirección a Meu Oriente. Deus. Muito. Isso aí já é uma discussão geográfica que a gente vai um dia entender o porquê. Física geográfica sustentável, e aí isso daí, como sempre, entrando em muitas camadas. Gente, com isso a gente conclui aqui a nossa apresentação e abre para perguntas, para uma interação aqui com algumas possíveis dúvidas que vocês tenham ou comentários. Algum comentário para dividir com a gente? Nessa coisa da deriva e tal, né? São conceitos que a gente acaba pegando do situacionismo, são conceitos europeus, mas que acabaram sendo baseados na geografia ali até da Europa, de Paris, né? Da coisa das travessias. Mas quando a gente traz para o Brasil essa ideia, pensando até em autores tipo João do Rio, que vai descrever a deriva, que vai falar, por exemplo, dos ambulantes, dos comerciantes, a gente começa a revisitar essa ideia de deriva e do próprio Flaner e ver como aqui todos somos muito atravessados, né, por essa deriva. Quando, por exemplo, uma mãe trabalha a 30 quilômetros do lugar que ela mora, então ela tem que levar o filho de trem e atravessar talvez uns 3, 4 municípios. Só que revisitar a ideia da deriva, a deriva acaba sendo não só esse transporte, né? Sim, mas sim essa coisa da atenção no percorrer. E aí eu penso nas escolas, quando as crianças vêm de escolas longes, de ônibus, né? Todo esse trajeto que ela veio até aqui, a gente pode Marina, tentar revisitar, você já elas não vão encaminhou lembrar. eles para escanear aqui? Ou até A lembram, gente né? pede Porque para a criança vai escanear ficar aqui na janela, entrada. brincando. Para escanear? Isso, Mas escanear, até pensar que nesse é o trajeto da aplicativo volta. para visitar a Porque exposição. aqui elas vão ter essa Ah, experiência valeu. de ver outros lugares, Eu, né? eu escaneio, Então, na sim. volta, Certo. talvez ter esse olhar mais atento. Ah, não eu sei, sugiro os anotar dois, porque quantas- senão sei lá, Vai só- no quantas Rio casadas, também? quantas janelas, quantas, sabe? sim, vai Então, vir nós- visitar, tá bom? Você pode dizer, Tá vendo. você pode falar disso como se falara solamente da geografia, mas não. A consciência também está ficada em um lugar muito específico, é da atenção ou desatenção. Por exemplo, hoje todos nós estamos muito contaminados por pantallas, por telas. E nossa atenção está muito dispersa. E você fala com qualquer pessoa, a pessoa te diz e cambia para outra coisa, cambia. Calma, calma. A técnica de deep listening fala de vai baixar as distrações da realidade e vai considerar a possibilidade de ver a realidade. Nós estamos tan cheios de telas, de capas de realidade que não vemos a realidade. Hemos perdido a possibilidade de ver a realidade, essa capacidade de atender. Hoje estou onde eu estou hoje. Essa pergunta é muito importante. E aqui você diz, eu estou aqui historicamente, culturalmente, sensorialmente. Todas essas perguntas são muito importantes para a nossa realidade. Senão, estamos sempre muito perdidos. Não sabemos realmente onde estamos. Essa consciência, essa toma de consciência da realidade é parte dessa ideia da vamos reconhecernos, vamos saber onde estamos. Sabe a história daquela foto porque ela tem tudo a ver realmente. E ela é uma foto histórica, né? Foi tirada pela Light, que foi a primeira empresa de energia aqui de São Paulo. Quando eles estavam construindo os trilhos, você falou de caminho também, aquilo ali é a construção dos bondes, os primeiros bondes. E ali é a foto dos trabalhadores e também, se você olha, tem um monte de imigrante ali. Tem italiano, tem africano, tem brasileiro, enfim. E aí faz todo sentido. Quem não sabe, eu só queria compartilhar mesmo a história, porque realmente tem... E mira esta outra foto. Você imagino que você Aquela ali. também. Fala-me dessa foto. Essa foto foi um retrato feito na frente da casa da família que morava aqui, que era a família do Santos Dumont,
que era o Henrique, né, que era o irmão do Santos Dumont. Ali tem uma foto que dá para ver, acho que o Santos Dumont ali. Dizem que tem uma polêmica, né, porque naquela época não podia ter carro, e aí ele estava andando de carro mesmo assim, então era um pouco transgressor. E essa é uma foto de família, né, que registra o início dessa casa aqui, que depois muda também para ser várias outras coisas. Mas também, esos tres carros fueron los tres Peugeot importados por la familia Dumont para traer aquí a São Paulo. También tiene características muy interesantes. Si você mira, as pessoas que estão detrás são pessoas que são da comunidade, estão invisibilizadas. Si você mira, hay una niña, una pequeñina, una menina que está borrada. Borrada, você pode pensar se foi um processo da edição ou foi um processo da que ela se moveu no momento quando se foi feita a toma. Mas provavelmente foi borrada para evitar uma presença incómoda em uma realidade como essa. Essa imagem tem muitos elementos para estudar. Tiene a luz elétrica, que se habla de progresso como realidade, mas toda a estética da europeização da cultura. Um detalhe que meu olho de artista, mas não de fotógrafa, não viu, não prestou atenção, que é justamente isso de estar borrado, não tinha prestado atenção. Olha só. E, por exemplo, uma foto como essa abre uma atividade, por exemplo, de qual é a foto mais antiga da sua família, né? Numa escola, uma coisa assim, né? De trazer... Claro que quando a gente está falando de arte educador de um museu, a gente não tem essa intimidade, né? Mas quando a gente, por exemplo, está falando numa escola em que a criança ou o jovem vai para casa e essa pesquisa por as fotos pretas e brancas da sua casa ou as memórias da sua família, o álbum da família, isso traz componentes de pertencimento e de histórias pessoais que são as nossas narrativas, né? Que é a grande tecnologia do momento, as descobertas das narrativas individuais. No final das contas, as histórias minhas, elas abrem essa pesquisa e essa pergunta por qual é a sua cotidianidade, e qual memória você carrega, que expressão você carrega. Então, eu acho que essa é a grande, vamos dizer, a grande reflexão desse projeto. Você antes falava da necessidade de apropriação da memória, da patrimônio. Nós temos um projeto, eu tenho um projeto que Cândida participa em uma das últimas etapas, que é um projeto muito gigante, que é Transeúntes Medellín. Anotem a direção Transeúntes Medellín. Medellín com 2 L's, Transeúntes com E, aí está em espanhol, Transeúntes Medellín com 2 L's. Vocês podem buscar na internet. Miren esta história que é muito bizarra. Eu encontrei No lixo um arquivo de negativos, de imagens negativas, de aproximadamente 1,5 milhão de imagens. Eu encontrei. É o maior arquivo de fotografias da América Latina. Eu estou recuperando das imagens. Eu estou publicando imagens todo o tempo. Agora, o projeto tem aproximadamente 10 mil imagens. Que sobem na plataforma todos os dias. Então, vocês, quando acessam o site, vocês vão ver uma nova série de fotografia e nas redes sociais também. E é um tipo de fotografia que foi feito na América Latina, mas particularmente em Colômbia foi feito muito, que é fotografia da calle, fotografia de rua. Um fotógrafo que está à rua e toma uma fotografia de a gente que está fazendo de transeunte, né? Hecho um olho para ver. Isso. Gente, a gente está com o tempo estourado, a gente precisa liberar eles. Muito obrigada, ótimo compartilhar esse momento com vocês. Ficamos sempre abertos elas que vão acompanhar o projeto por 30 dias. Ficamos sempre muito curiosos, abertos ao que surge de reflexão a partir dessas interações, tá bem? Muito obrigada, um ótimo ano para todos nós. Muito obrigada aos nossos tradutores, aos nossos câmeras e toda a equipe aqui do museu por nos receber mais uma vez. Uma ótima tarde a todos.